Olá, empresária, olá, empresário, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Me chamo Gleice, sou mentora de vendas e idealizadora do podcast. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, curte, compartilha. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial de uma área que tem aí muitos tabus, mas é uma área muito importante tanto para homens quanto para as mulheres se valorizar na sua autoestima e também na sua área sexual. Eu trago aqui a Fabíola Tavares, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gleice, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz e principalmente de compartilhar um pouco, né, sobre esse tabu, sobre essa área que eu acho que é importante. Com certeza. A Fabíola, ela tem um sex shop online, né? Isso, eu tenho uma loja online, tenho um site também. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, quem é a Fabíola por detrás aí desse CNPJ? A Fabíola é uma mulher comum. Sou mãe de 2 adolescentes, né? Um de 17, um de 18. Nossa, tudo moção já. Tudo moço. Esposa, filho, filha. Faço faculdade também, faço faculdade de administração. Sou CLT ainda. Empreendo ao mesmo tempo e estou aí. Na transição de sair do CLT só para eu ficar empreendendo mesmo. Sim, perfeito. Fabíola, para a gente começar. Sua entrada nesse mercado aconteceu de forma muito natural como usuária. Em que momento você percebeu que poderia transformar essa experiência em um negócio com propósito? Isso é muito legal essa pergunta, porque começou natural, né? Sempre gostei de usar produtos eróticos. Só que eu senti a necessidade de achar que precisava de mais. As pessoas, é muito fácil falar assim, um dia eu vendi sex shop ou eu vendo sex shop, mas não tem uma orientação, não tem um estudo, não tem um acolhimento, não tem aquela coisa verdadeira, é muito só venda. Não pensa na pessoa, não pensa no cliente, não tem a vontade de escutar. Sim. E passando o tempo, e até mesmo eu, muitas das vezes, eu fui enganada, eu passei por isso, né? A pessoa fala, olha, usa esse gel que esquenta, esfria. Eu já usei, é maravilhoso. E ela nunca usou. Ela nem sabe de onde que vem o produto, muitas das vezes é de marcas duvidosas, né? Sim. E acaba, gente, criando uma infecção ou até um trauma. Então, eu comecei a pensar, não, eu quero fazer diferente. Eu gosto, né? Adoro conversar, como você pode ver, eu falo um pouquinho mais. Mas eu queria fazer diferente, eu queria trazer mais acolhimento para as pessoas. Ouvir mais e orientar verdadeiramente, sabe? Então, Perfeito. foi aí. E você enfrentou preconceitos no início da sua jornada, acho que até hoje deve enfrentar Ui, também, né? muitos. Porque é uma coisa que é falado, mas as meninas têm vergonha, né? Não sei o que Demais. acontece. O que te manteve firme, mesmo diante dos julgamentos, e como isso fortaleceu o seu posicionamento hoje? Primeiro foi a minha vontade de fazer diferente, né? Que eu sempre quis fazer as coisas diferentes. E, além de tudo, também os feedbacks positivos que eu recebi, sabe? Que eu recebo até hoje. Um deles foi uma moça, ela já é de idade, já tem acima do peso, já é totalmente fora do padrão, né? Que o pessoal expõe, que coloca, na verdade. E foi acolhedor, foi demais pra mim. Ela falar pra mim que ela poderia comprar em qualquer lugar, mas ela não teria esse atendimento, esse acolhimento, essa atenção que hoje em dia eu consegui transformar a vida dela através não de produto, mas através de uma conversa, de uma escuta, de uma coisa pequena. De amiga para amiga, né? Exatamente. É totalmente diferente. Então, isso me fez mostrar que eu tô no caminho certo. Então, assim, o meu esforço tá valendo a pena. Os meus estudos tá valendo a pena. E eu quero continuar. Minha tendência é cada vez mais melhorar, cada vez mais levar isso, essa autoestima, como posso dizer, esse quebra de tabus para as pessoas. Sim. E hoje, como é que é o seu atendimento? Ele é online? Você faz entrega? Híbrido. Se a pessoa quiser, pode ser. Depende da pessoa. Se a pessoa quiser, eu vou até a pessoa, levo. Até prefiro, porque eu gosto que as pessoas provem o produto e eu consiga ter esse olho no olho, explicar certinho, porque todo produto tem um provador. Eu gosto de tirar provador porque isso faz total diferença. É ali a pessoa, né, experimenta, testa, vê a sua sensibilidade, vê o que faz sentido para ela ou não. Ou se preferir também pode ser no online, através do WhatsApp ou até mesmo por ligação. Fica a critério do cliente. No Instagram também, Também, né? sim, fica a critério. E eu percebo que no Instagram você tá criando ali bastante conteúdo. Tô. Como que é essa ideia da secretária?
gente um pouquinho. Eu quis quebrar um pouquinho, não ficar tão séria. Eu quis trazer essa questão de uma forma mais humorada, mais leve, né? Que consiga atingir mais as pessoas, porque as pessoas já ficam meio assim. Sim. Então eu falei assim, por que não? As pessoas desabafam com a gente, por que não trazer de uma forma humorada? Às vezes pode ser dores de muitas pessoas que ficam guardadas e ali ela se identifica. Sim. Então daí eu trouxe mais humor, né? Que eu falo que é o teleatendimento, os problemas contados, é meio caminho andado. E foi assim que nasceu. Então, muito bacana. Eu pergunto também pra pessoa, se caso alguém quiser que eu fale a história dela, logicamente que eu não vou expor, ali eu coloco também. Sim. E fica uma coisa humorada. Muito legal. E você fala muito sobre acolhimento e orientação. Na prática, qual é o maior erro que você vê nesse mercado quando o assunto é atendimento ao cliente? É a mentira. É mentir simplesmente por vender. Vender por vender. Porque a gente tá trabalhando com pessoas, tá trabalhando com autoestima, tá trabalhando com a saúde da pessoa, sabe? Então, a partir do momento que você mente só pra poder vender, isso pode causar um trauma muito grande na pessoa. Às vezes a pessoa já não tá bem. E se você vende um produto errado ali, nossa, isso pode acabar e criar um bloqueio muito grande, eterno na pessoa. E aí vai entrar outras coisas. Pode entrar um psicólogo, aí vai entrar um tratamento mais profundo. Então, eu vejo que, assim, as pessoas não estão tendo base, principalmente que é o básico, que é o estudo. É você conhecer o que você vende, é você estudar a fundo, é você testar, é você provar. Então, o meu diferencial é esse. Eu procuro estudar, não tô falando, assim, minimamente os componentes. Lógico que eu sei o básico, né? Os componentes, mas procure entender tanto a pessoa, como também os produtos em si, como que funciona, a funcionalidade de cada produto. E hoje em dia tá bem difícil isso, viu? Sim, foi essa semana que você foi numa feira, Ai, né? Foi, Conta gente. pra gente, né? Isso é bacana também, porque vê que você tá em movimento, sempre buscando o melhor para seus clientes. Em constante aprendizado. Sempre que tem um curso novo da marca que a gente faz, o intensivão, eu participo, tanto que eu saí da feira, foi a maior feira do segmento erótico, que tem todo ano. É sexta, sábado e domingo. Ali vem todos os lançamentos, vem produtos novos, tem palestras também, tem treinamentos. E na segunda-feira eu já fiquei lá em São Paulo mesmo, eu já emendei no intensivão, que ia ter. Que eu gosto, sempre que eu posso, eu tô participando desses treinamentos. E ali eu já fiz o meu intensivão também. Mas é muito bom. Não só para você conhecer, né? Mas porque você conhece outras pessoas, você aprende com outras pessoas. E é pessoas do mundo inteiro. É muito legal. divertido. Um network bem vasto, Nossa, é maravilhoso. Eu tava vendo nos stories, você postando, tem umas coisas muito diferentes. Falei, gente, como que esse negócio funciona, né? Infelizmente, eu não posso postar tudo, porque senão o Instagram me bloqueia. Eu até brinquei e falei assim, será que se eu der algum lançamento pro dono do Instagram, ele deixa eu postar o restante das coisas? Porque eu queria que as pessoas pudessem ver, sabe? Isso, porque atinge todo o público. Sim, porque as pessoas imaginam que é sempre o basiquinho que existe, né? Mas tem coisas muito diferentes, né? Gente, eu vou falar pra vocês, eu que tô nesse meio, faz pouco tempo, mas já tenho um vasto conhecimento. Eu fico impressionada. Eu falo, não, mentira. Atualmente eu fiz eu fiz um curso de hipnose. Vim lá da feira mesmo. Que legal. Porque eu queria. Na verdade, eu queria participar, né? Desse hipnose orgástico que tem, que eu acho muito legal. E aí, quem vê de fora pensa assim, é mais pro lado da vulgaridade. Não. No entanto, a minha professora, ela falou que ela usa muito hipnose orgástico, principalmente para quem é cadeirante, que já perdeu a sensibilidade. Então, ela usa esse hipnose para eles poderem sentir. E eu achei super bacana, porque a gente pode tratar muita coisa só com hipnose. Perfeito. E, Fabíola, qual que é o diferencial que a sua empresa tem? O acolhimento, que eu acho que a base também. O estudo, o entendimento, o identificar também a empatia. E eu não quero só construir uma marca, eu quero construir também um lugar seguro para as pessoas poderem vir conversar, poder vir desabafar, poder vir aprender também, sabe? Então, isso faz total diferença. Não é só venda, venda, venda. A gente tem que aprender também a pensar um pouco nas pessoas, a arrumar um lugar, ainda mais nesse segmento que é difícil, né? As pessoas têm um grande tabu. Então, esse é o diferencial que eu falo que é o diferencial da Neron. E eu te conheço aí meio que no começo da Neron, né? E eu já vi que você
tem crescido bastante, eu né? fico feliz. Não só como empresa, mas como empreendedora também. Quais foram as dificuldades que você atingiu no começo aí como sendo empreendedora, né? Olha, até hoje, né? Mas conta qual Até foi aí a hoje. dificuldade no comecinho. O preconceito, nossa, acho que é o primeiro. O preconceito é muito grande, porque quando você fala de sex shop, o pessoal pensa que putaria, pessoa Vulgaridade. safada, pessoa que não vale nada. Aham. Então, isso aí sempre dos mais próximos. A pessoa olha meio assim. Na família, né? Na nossa. família. Ou acha que quem já passou por esse caminho fala assim, é só mais uma ali, ó, que tá querendo fazer uma graça ou complementar uma renda. E a falta de apoio também, né? Porque eles acham que esse segmento é uma coisa meio fútil, mas não. Aí vai muito além do que as pessoas pensam, a saúde também. E ajuda muito os casamentos, Muito! né? Porque muitas vezes tem divórcio por conta de falta de sexo ou falta de outras coisas também, E às né? vezes é por causa de uma conversa, uma mera conversa. Sim. Que a pessoa não sabe como chegar no parceiro e conversar. Verdade. Falar o que gosta, o que não gosta, falar o que incomoda. São coisas tão simples que às vezes é só questão de um direcionamento que falta. Sim. E aqui na Neron a gente faz isso. É direcionar. Porque às vezes, quando eu tenho muito post que eu falo isso, brinco, nem sempre é falta de amor. E o produto em si não faz milagre. O produto potencializa onde já tem. Então, se tem amor, claro que o produto vai ajudar. Mas muitas das vezes não é um produto que ela precisa. Às vezes ela só precisa de uma direção de como chegar no seu parceiro e falar. E vice-versa. Sim. Às vezes é coisa mínima. Pode ser ajustada. E você vende para homens também? Vendo. Tem bastante público aí. É poucos, né? Os homens ainda tem mais aquele, eu não preciso, eu sou o macho alfa, eu dou conta. Não dá nada. Você precisa de uma ajudinha. Exato. Tem, às vezes, campanha que eu faço, que eu dou de brinde golfinhos, que é o ponto G, que é o pra início mesmo, pra quem quer iniciar. E aí tem casais, às vezes, que têm a mente fechadas. Algumas vezes eu não julgo, porque vem da criação, né? Sim, são crenças. Porque as pessoas, a partir do momento que elas se permitem, é diferente. E aí, a esposa fala, mas meu marido vai brigar, né? Eu falei assim, não, mas leva. Qualquer coisinha, fala pra ele procurar que a gente conversa. E passa um tempinho, eu encontro esse mesmo casal feliz da vida, já querendo novidades. Por quê? Porque o que eu falo pra eles? Eles não vêm pra substituir, eles vêm pra ajudar. Homem nem sempre vai esperar a mulher chegar no seu ápice. Não consegue. Então, o dia que você tá lá cansada, sua esposa tá lá também cheia de problemas na cabeça, que mulher é assim, né? Se ela não tiver com a cabeça vazia, ela não funciona. Não, E aí, a libido também não tá muito legal, às vezes o relacionamento já não tá legal. Usa lá um ponto G. Aquilo ali vai te ajudar. E que homem que não gosta de ver a sua mulher satisfeita, fala pra mim. Sim. E aí, depois, quando ele começa a enxergar desta forma, muda totalmente a visão. Aí começa a falar, realmente, preciso, cadê o brinquedinho? Tô cansado, cadê meu auxiliar? Exatamente. Fabíola, seu trabalho vai muito além da venda, né? Como você disse. Sim. Como o autoconhecimento e o cuidado com o próprio prazer podem impactar a autoestima e até a vida de uma mulher? Muito. Primeiro que no relacionamento, a mulher, quando se conhece, ela não fica refém de depender do parceiro para sentir prazer. Precisa isso. Porque muitas das vezes a mulher não conhece o próprio corpo, né? E isso deixa, quando ela começa a se conhecer, ver que ela não precisa do parceiro, não tô falando que ela não precisa do calor humano, mas ela começa a se sentir mais empoderada, mais bonita, ela começa a enxergar que ela consegue enfrentar as coisas de uma outra forma, que ela pode mais, né? Porque, querendo ou não, ainda a gente vive numa sociedade machista, que é onde quem pode mais é apenas os homens. Tudo bem que tá mudando, mas ainda existe isso. Então, a partir do momento que ela conhece o próprio corpo, que ela sabe o seu limite, que ela tem um cuidado a mais com você, ela não vai aceitar menos. E isso eu não digo só dentro da cama, mas também fora, no seu profissional, no seu pessoal, ou em qualquer lugar, ela vai aceitar menos do que ela merece. Então, isso faz total diferença. Verdade. E você tem alguma história, né? Você acabou de contar de uma moça que estava acima do peso, mas tem mais alguma história que você pode compartilhar com a gente de que realmente transformou a vida dessa pessoa, né? Ela não acreditava muito na compra do produto e depois ficou feliz da vida. Tem até uma questão também de
uma moça, é muito psicóloga, tem uma parceria em partes, né? A minha amiga. Mas ela é psicóloga e ela atende mulheres, ela manda pra mim. E uma delas era uma senhora, ela tem a libido altíssima. Ela é bem ativa. Só que ela tem um problema de ressecamento vaginal. E o problema não é mais na questão de ginecologista, porque os exames dela tá tudo certo. É questão de um produto mesmo. Só que ela não quer um qualquer produto, porque ela já usou de farmácia, não fizeram o efeito que precisava, e também o marido não gostava do gosto. Foi onde eu indiquei um produto para ela, né? Um lubrificante com sabor, um lubrificante que remete à nossa lubrificação natural, que ele contém aloe vera, hidrata, porque conforme a gente vai envelhecendo, é normal. É normal. Né? A gente ficar com esse ressecamento, então a gente precisa de um lubrificante específico. E o feedback dela também me encantou. Foi maravilhoso. Porque ela falou, menina, eu não posso mais ficar sem esse lubrificante. Porque, além de tudo, ela conseguiu ter a relação e o marido dela amou o sabor. Então, foi uma relação confortável. E isso mudou totalmente. Porque o marido dela evitava ter relação porque ele não gostava do gosto do lubrificante. E ela sentia dor. Então, era ruim pros dois. Ruim pros dois. Então, ajuda muito, faz total diferença. Sim. E Fabíola, voltando um pouco pro empreendedorismo, né? A gente tem muitas empresárias que estão nos assistindo, né? E elas gostam de ouvir motivações que possam fortalecer elas, né? Na empresa, nos negócios. O que você traz para elas? Um pensamento, uma frase que aquece aí o coração delas, né? E que elas realmente continuem nessa jornada do empreendedorismo. Olha, gente, fácil não é. Quem falou que é fácil é mentira, porque é difícil. Eu, por muitas vezes, eu pensei em desistir. Não desistir porque é o meu sonho, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, a gente sabe que a gente vive numa sociedade de imediatismo, tudo é muito rápido. E você sendo CLT é muito difícil. Mas isso não impede, pelo contrário, você tem que pegar isso como força para poder continuar. E é o que eu tô fazendo. Não tá fácil conciliar? Não tá, mas a gente dá um jeitinho. E eu tô nessa transição. E eu creio que logo, logo, se Deus quiser, eu vou ficar totalmente focada só na Neron. Então, se você tem um sonho, não desista. Pega ele, porque ele não é impossível. E é gostoso, né? Conforme mais difícil for, quando você chega lá na frente, você parece que tem um prazer maior dessa conquista. Então, o conselho que eu tenho é não desiste. Não desistir, né? Não desiste do seu sonho. E o que conselho você daria para as mulheres que ainda sentem vergonha ou insegurança de se conhecer melhor e assumir controle do próprio prazer? Que é igual você falou, a moça falou, ai, meu marido vai brigar, né? É, menina. Então, assim, dá pra gente também fazer por nós mesmas, né? Claro que então, não. Como não ter essa vergonha, não ter esse tabu, né? A religião também, muitas vezes. Nossa, muita gente exige. Mas o legal é que hoje em dia, até no meio evangélico, eu tento trazer, às vezes, uns conteúdos não tão pesados pra atingir todos os públicos. Porque, gente, todo mundo faz sexo. Casados, né? De preferência. Por favor. Por favor, gente. Sim. Mas o conselho que eu dou, começa aos poucos. Começa com uma mera conversa, né? Lendo um pouco mais sobre isso. Procura entender um pouco mais. Também trabalhar a mente. Sim, que tudo começa pela mentalidade. Muito, tudo, gente. Tudo é a mente. Se você não trabalhar isso aqui, o resto não funciona. Não adianta, você pode pagar a terapia que for, não vai funcionar. Então, é trabalhar a sua mente. Pensar em você, primeiramente, isso não é egoísmo. Você precisa se conhecer, você precisa se tocar, você precisa conhecer o seu corpo. E aos poucos ir soltando isso e ver que isso é super normal. E o mal do ser humano é achar que o corpo só funciona com seio, pênis e vagina. Não, gente. O nosso corpo é um corpo cheio de energia. A gente pode começar a tocar um braço, tocar aqui, sabe? Tocar o pescoço. Começa com toques leves. Eu, depois de 37 anos, eu vim descobrir que eu tenho um prazer no pescoço. Um toque bobo, que eu nunca imaginei. Mas por quê? Porque eu fui me aprofundando, que eu fui estudando. Então, assim, começa aos poucos com você um banho relaxante, por mais que seja difícil, mas tira um tempo pra você, sabe? E aos poucos você vai se introduzindo com algum produto, com algum vibrador. E sem medo de julgamento, gente, porque todo mundo usa.
Quem fala que não usa é Se mentira. olhar na gavetinha do quarto, Todo mundo usa. tem alguma coisa lá. Exato, ainda que seja de procedentes duvidosos. Agora, só não me vem com esse negócio de leite moça, bala. Olha, gente. Ai, Olha, eu tenho vontade de dar na cara quando alguém fala um negócio desse. que coisa mais de pobre, né? Pobre porco ainda, por favor. Que depois pega uma infecção e ainda vai falar que alguma coisa. Sendo que tem produtos Apropriados. acessíveis também, né? Sim, muito. A pessoa fala pra mim, eu acho muito caro, eu vou comprar um leite moço que é mais barato. Eu falei assim, isso, compra mesmo. Você vai ver o quanto que você vai gastar com remédio quando você pegar uma candidíase, tá, linda? Verdade. E Fabiola, esse processo, né, que você está vivendo aí de transição de carreira, né? Quais são seus planos futuros? Você pensa em abrir uma loja física? Eu penso grande. Isso, conta pra gente. Eu penso grande. Eu penso até ter franquias. Uhum. Eu já sonho com isso. Mas eu quero, sim, abrir um espaço, uma loja física. Uhum. Com muitos funcionários, de preferência um dos meus filhos. Franquias, pretendo. Principalmente um espaço onde eu possa fazer um evento. Ser um aconchego para as mulheres, sabe? Ter aquele momento... Gogo Boys. Ai, para, não posso. Para. Para. Mas, sim, um espaço que as mulheres possam sentir à vontade. Falar o que quer, sabe? Tá ali, se divertir. Uma falar roda de bobeira. conversa. Sim, mas também aprender bastante, porque a gente aprende numa conversa normal uma com a outra, que seja do dia a dia. Não precisa ser necessariamente só de produto, mas ter um espaço para fazer um momento para elas ali, sabe? Eu ainda sonho muito com isso e eu creio que eu vou fazer ainda, além da minha loja. Com certeza. E a gente tem a Metamorfose Network, né? Por isso que a gente criou aí o podcast. Qual é importante para você fazer parte de um grupo de network? É tudo, gente. É tudo. Ali você vai criar muito vínculo, muitas trocas, muitos conhecimentos. A gente precisa, sozinha a gente não consegue. A gente se conheceu no network, né? Na verdade, você foi fazer o meu curso de Venda Mais, né? Que foi uma indicação de uma amiga. Exatamente. E aí, dali, a Fabiola foi se surgindo. Foi mesmo, gente. Né? E foi muito bom e não me arrependo. E eu até acabei de cobrar ela aqui. Eu falei, posso saber por que você não tá me chamando? Porque eu sinto que desde aquela vez, ainda não tô do jeito que eu quero, mas evolui bastante. Bastante mesmo. E, Fabiola, pra gente finalizar, qual é o maior desafio que você tem hoje qual é o maior desafio que você tem hoje na Neron? Nossa, pergunta difícil. Tem vários. O maior desafio hoje, olha... Olha, no momento é ter um espaço, sabe? Eu queria ter um espaço que eu sinto que se eu tivesse um espaço ali eu poderia mostrar um pouco mais. Não sei se isso chega a ser o maior desafio, mas pra mim atualmente está sendo. E também conciliar ainda com o CLT, tá bem complicado, mas não tá impossível, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas... eu acredito que seja isso. Tem uma loja física, então. Sim. Não tá fácil, viu? E você acredita que hoje as lojas físicas, as pessoas entram sem vergonha, né? Porque... não entra. Não entra, gente. Não entra. Ainda existe um tabu, parece que estão indo comprar drogas. A pessoa entra assim, ó. Deixa eu ver antes se tem alguém do lado, se é algum conhecido. Pior que é verdade. Gente... por favor, gente. E eu quero quebrar isso. Eu tenho que quebrar isso. Eu tô numa meta que eu preciso quebrar isso. É muitas pessoas, mas eu quero porque é uma coisa natural. Toda roda de amigos... A gente não vai comprar calcinha, sutiã, né? Qual que é o problema, gente? É o problema, né? Não, mas ainda tem bastante, viu? Até na entrega, se não for bem grampeada, a pessoa ainda fala assim, por favor, eu moro com a minha sogra, grampeia. Daí eu vou lá, grampeio, tiro foto, falei, fica tranquila, vai num saquinho mais escuro, depois eu coloco num outro... discreto, exatamente, né? Aqueles igual de iFood, sabe? Mando foto, falo, vai assim, tá? Ela, então tá bom, tá perfeito. Vai um lanche aí pra você. Exatamente, porque a pessoa, nossa Deus, gente, parece que tá cometendo um crime. Sim, sim. E qual frase você quer deixar aí pras meninas sobre a Neron? Eu gosto muito dessa frase. Eu falo que o nosso corpo é um templo e o cuidado é sagrado.
Realmente, o nosso corpo, a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, cuidar um pouco mais. Não falo só de estética, mas interno, porque isso reflete em tudo na nossa vida. Desde a sua autoestima, desde como você vai lidar com seus problemas no dia a dia, desde como que você vai lidar com tudo. Então, a gente precisa cuidar do nosso templo. Perfeito. Tô muito feliz de você ter Eu vindo também. aqui, da gente conversar esse bate-papo gostoso, né? E tirar realmente esses tabus, né? Sim. Essa ignorância, né, que muitas pessoas É. têm, porque quando as pessoas têm tabu é porque não tem conhecimento, e o conhecimento, É né, a base de é a tudo. base de tudo, né? Sem ele a gente é ignorante, né? Então a gente precisa, sim, se cuidar, né? Principalmente as mulheres que são casadas, né? Vou aqui enfatizar as casadas, né? Exatamente, Pra principalmente. cuidar do casamento, né? Porque o mesmo do mesmo realmente enjoa muito, né? Então a gente precisa fazer umas coisas diferentes. O marido agradece, né? A gente E a Neron tá agradece. aqui pra isso, Exatamente. gente. Pra ajudar, apimentar, renovar, conversar, orientar, tudo. E qual que é o seu Instagram? É a Neron, com M no final, ponto sensualité. Então lá tem bastante conteúdos, né? Conteúdos importantes, e ela deixa realmente tudo muito assim, né? Igual você falou, é um humor para que Sim. possa tratar com um assunto mais delicado muitas Exatamente. vezes, né? E é muito bacana. Acompanhe que vocês vão gostar bastante da Neron no Instagram. Muito obrigada por você eu que ter agradeço. vindo. Amei estar aqui. Eu amei A também. pena que passou rápido. E você aí de casa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se inscreva, curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Y3 e Bom Aroma. Uma ótima noite.